Oi, meu nome é Hernani Só, eu sou escritor, venho escrevendo para crianças desde 87. Né? E eu tenho uma ligação antiga com as histórias infantis, porque eu nasci em Bom Jesus, que é um lugar frio para chuchu, numa época em que não havia televisão, e aí no inverno você não tinha muita coisa para fazer, a não ser ficar na frente do fogo, fazia um fogo, ficava na frente do fogo, e quem sabia histórias contava histórias e os demais ouviam. Eu tive a sorte de ter um pai que sabia muitas histórias, né, histórias que depois eu vim a descobrir, eram histórias conhecidas, famosas do folclore brasileiro, ou contos de fadas, ou alguma coisa das Mil e Umas Noites, né, que eu acabei lendo mais tarde, e eu gostava muito dessas histórias. Às vezes ele acabava de contar e eu pedia para que ele repetisse a mesma história, com as mesmas palavras, porque se houvesse diferença, né, o público reclamava, não só eu. A gente ficava esperando determinadas partes. Aí quando eu tive um filho, eu resolvi escrever essas histórias que meu pai me contava para poder ler para ele. Né? Como eu não sou um bom contador, eu preferia escrever essas histórias para poder ler toda noite para ele. Eu tenho essa tradição assim de você, na minha família, de você contar uma história para as crianças na hora de dormir. E dessa época, porque eu vou falar de um livro chamado Vira o Bicho, né? Que são histórias de Bela e Fera, que são histórias que a gente chama do ciclo do noivo animal, que é sempre uma princesa que casa com uma fera ou um príncipe que casa, né, com uma fera também. E o incrível é que na minha infância, que teve muitas histórias de todo tipo, na verdade teve uma só de noivo animal, que é a mais conhecida de todas, né, que é o Rei Sapo. O Rei Sapo ou Henrique de Ferro, é uma das versões como é conhecido. E essas histórias do noivo animal, elas nasceram, acho que quase todas elas, da história da mitologia grega Amor e Psique. Né? O enredo básico dessas histórias está num mito esse do Amor e Psique, que foi contado, entre outros, pelo Apuleio no livro Asno de Ouro, né? Um livro bastante engraçado. E depois o Henrique de Ferro, o Rei Sapo Henrique de Ferro, foi recontado pelos irmãos Grimm, que talvez seja a mais conhecida, né? E foi escrito também por uma francesa, a Bela e a Fera, o conto A Bela e a Fera, foi escrito por uma francesa, eu vou ler aqui porque eu nunca me lembro do nome dela, chamado Gabrielle Suzanne Barbot, em 1740. É ela que escreveu o primeiro conto chamado A Bela e a Fera, que foi sucesso na época, mas a versão que a gente conhece hoje é uma versão resumida e adaptada por uma outra mulher chamada Jeanne Marie Le Prince de Beaumont, né, que fez isso em 1756. E eu me lembro quando eu estava escrevendo esse livro, eu já tinha terminado de escrever, e eu não tinha incluído essa história, eu tinha incluído histórias que tinham mais a ver com o folclore brasileiro. Histórias, nem sempre histórias brasileiras, várias histórias europeias que vieram para cá com os portugueses, né? Mas que se adaptaram bastante bem ao ambiente brasileiro, como é o caso da Sapa Casada, e A Bela e o Lagarto, e O Coração do Gigante, A Mãe d'Água, né? Que são histórias que vieram para cá e você pode encontrar isso nos livros do Silvio Romero, do Câmara Cascudo, ou de outros pesquisadores, né, do folclore. Então eu tinha escolhido essas histórias que eram mais abrasileiradas, digamos. Para vocês terem uma ideia, a Sapa Casada
em vez de ser uma princesa que vai se casar com um príncipe, não, é a filha de um fazendeiro, porque ela é uma história que se difundiu muito no Nordeste, então os reis se tornaram grandes fazendeiros. Ou mesmo fazendeiro pobre e tal, mas ainda tem um príncipe na história, né? Que ficou aquela mistura. E outro caso que eu acho bastante interessante é o caso da Mãe d'Água. Porque é uma história que tem elementos, eu parti da versão da Ruth Guimarães. Eu nunca li um livro da Ruth Guimarães, eu conhecia algumas histórias dela num site chamado Jangada Brasil, que é sobre o folclore, a cultura popular brasileira. Tem muitas coisas lá, né? A Sapa Casada eu encontrei lá também, né? E a Mãe d'Água, você pega essa versão da Ruth Guimarães e você encontra elementos indígenas, africanos e o enredo básico que é europeu. Você pode dizer assim, pô, é um enredo europeu, mas não há certeza disso, porque existe uma outra história chamada Pele de Foca, que é conhecida, que é uma história dos esquimós, que o enredo é exatamente o mesmo. A situação é exatamente a mesma, é alguém que se casa com uma mulher foca, no caso aqui da Mãe d'Água é uma mulher peixe, né? E eu acho, talvez entre os contos de fadas, a única história de amor, uma das poucas histórias de amor que acaba mal, né? Porque a Mãe d'Água volta para os rios, a mulher foca volta para o mar e deixa o seu amado sozinho. Bom, eu tinha escolhido essas histórias mais abrasileiradas, né? E uma bem brasileira chamada A Onça da Mão Torta, que é uma história dos tapuias. E quando a Júlia, que editou o livro na Companhia das Letras, nas letrinhas, me perguntou se eu não ia usar nenhuma das histórias famosas, como A Bela e a Fera ou O Rei Sapo. Eu não tinha usado, porque como essas histórias são muito conhecidas, são muito famosas, elas aparecem em várias edições em todos os lugares, eu prefiro sempre as mais desconhecidas um pouco, eu tinha deixado de lado. Mas eu achava que era interessante a gente usar uma delas, e eu escolhi O Rei Sapo, ou Henrique de Ferro, né? E essa história ela tem duas versões básicas, né? Uma que eu acho que talvez seja a mais conhecida, que é a princesa beija o sapo e o sapo se transforma em príncipe, né? Essa foi usada, eu acho, pelo Walt Disney. Todo mundo conhece essa história de beijar o sapo e o sapo virou príncipe. Mas a versão contada pelos irmãos Grimm não tem o beijo. Na verdade, a princesa, que é muito mimada, é uma chata, na verdade, essa princesa, toda cheia de melindres e tal, e ela é obrigada a casar com um sapo. E quando eles estão no quarto, ela pega, porque ela não quer se deitar com o sapo, ela pega o sapo pela perna e joga o sapo na parede. O sapo fica grudado na parede, depois ele... É mais desenho animado, né? Eu prefiro essa cena do que a cena do beijo. Eu acho mais interessante essa cena de ela jogar violentamente o sapo contra a parede, né? O sapo cai no chão e aí ele está transformado num príncipe. Mas eu escolhi essa versão, ao invés da Bela e a Fera, porque a Bela e a Fera, como foi escrita, embolada por uma pessoa, não pode se dizer que seja um conto popular, seja um conto de fadas, né, que nasceu mais ou menos sozinho, ou através de versões de milhares de pessoas. Mas o Rei Sapo tinha um desafio por causa da parte do Henrique de Ferro. Vocês veem que está no título. Se é o Rei Sapo e o Henrique de Ferro, quer dizer, esse Henrique de Ferro tem uma certa importância dentro da história. Mas a maior parte dos livros publicados corta fora a parte do Henrique de Ferro, porque ela não se encaixa muito com a primeira parte, a parte do príncipe, do sapo e da princesa. Fica meio como um apêndice aquilo, não se entende bem o que ela faz ali. Mas como é uma parte que eu acho muito bonita, eu queria incluir essa parte, né? Só que
qual era a ligação entre o Henrique de Ferro e o Rei Sapo? A gente sabe que ele era um criado do príncipe, era seu escudeiro, sei lá, mas é só, ele não sabe mais nada e não sabe por que ele aparece no final e tem um trecho bem longo da narrativa. Aí isso na verdade, foi o meu incentivo maior para escrever, para escolher essa história e escrever essa história, né? Que era não desperdiçar essa parte que eu acho bonita e tentar achar o elo, né, que se perdeu, né, de explicar a presença do Henrique de Ferro dentro da história. Eu acho que eu consegui. Eu vou deixar para vocês, a hora que lerem, descobrir a ligação, se é que eu consegui realmente ligar os dois pontos, né? Eu tinha dito que uma a história bem brasileira mesmo é a Onça da Mão Torta, né? Que é uma história tapuia, que eu li no site esse Jangada Brasil, uma versão de Saul Martins. Essa história é interessante, ela tem duas coisas que eu acho interessantes. Uma é a forma como a Índia se transforma em onça. Ela tem que botar na ponta da língua uma folha, né? E depois, para se transformar em gente, ela tem que pôr outra folha, que vai desfazer, né, o feitiço esse. E eu acho bastante eficaz isso aí, porque é muito simples. Tu bota uma folha e se transforma em onça. Tu bota outra folha de outro tipo e se transforma em gente. Nas histórias europeias, não. É sempre uma bruxa ou alguém que enfeitiçou o camarada, não se sabe como, e ele se transforma, né, a essa maldição, ele se transforma numa fera e vai precisar do amor de uma donzela ou de um príncipe, né, para se transformar em gente de novo. Nesse não, esse é um feitiço à parte, né, inclusive porque entre os índios não tem esse negócio de você, de ser ruim você se transformar em bicho. Entre eles, às vezes é bom você se transformar em bicho, você ser identificado com uma fera. Não tem uma separação muito grande entre uma coisa e outra. E ao contrário das histórias europeias, essa história tapuia começa com a Índia gente e ela se transformando em fera e se tornando fera para sempre. Ao contrário, né, das europeias que a princesa ou o príncipe começa como fera e no decorrer da história ela vai se transformar em gente, né? Mas o final dessa história, pelo menos na versão do Martins, era muito triste, porque ela ficava sozinha e se transformava realmente numa fera sanguinária. E eu simpatizei com a Índia e com a sorte dela e acabei arrumando um final feliz para ela aí, que eu acho que ficou bastante legal, bastante interessante. E eu espero que vocês gostem dele. Eu espero que vocês tenham gostado do livro, que vocês tenham gostado das histórias, né, que vocês tenham se divertido com elas, porque eu acho isso muito importante. Eu acho que, primeiro, uma boa história a gente tem que se emocionar primeiro. Se essa história não mexe com a gente, se não faz a gente chorar, ficar triste ou rir bastante, ela não funcionou. Eu acho que primeiro a gente tem que se emocionar com a história e para depois começar a pensar a respeito dela. Eu acho que nem começa a pensar a respeito de nada se a gente não se emociona primeiro. E eu espero que vocês tenham gostado, tenham se emocionado com essas histórias, como eu me emocionei, né? Como elas foram importantes para mim, não só na minha infância, mas hoje ainda eu continuo suficientemente criança para continuar gostando delas. Acho que era isso.